Olá, povo de Deus, que Deus nos abençoe, amém? Vou deixar aqui hoje mais uma palavra abençoada, uma palavra que nos mostra a grandeza de Deus e o que Ele pode fazer aqui na terra através dos seus escolhidos. Então, cada um de nós precisa buscar qual é o chamado que Deus colocou em nossa vida para nós mover aqui na terra, segundo a vontade dEle, sobre aquilo que Ele nos deu para estar fazendo aqui na terra. E hoje eu quero falar dos apóstolos que passou por essa terra. Nós sabemos que Pedro andava com Jesus aqui na terra, quando Deus enviou Jesus para nos salvar. E Pedro era amigo de Jesus, Jesus chamou ele era pescador e ele começou a andar com Jesus aqui na terra. E a palavra fala, antes de Jesus morrer, que num evento ali que ele estava, o pessoal começou a criticar Jesus e queria pegar Jesus, porque o propósito de Jesus era morrer na cruz para nos salvar. E ali Pedro tirou a espada e cortou a orelha de um núcleo. E Jesus pegou a orelha daquele moço ali que Pedro cortou e colocou novamente no lugar e falou com Pedro. Se ele quisesse, ele convocaria ali uma legião de anjos para livrar ele ali, daquele lado ali no momento. Mas não era o propósito de Jesus. O propósito de Jesus é que ele vinsse, igual aconteceu, veio e morreu na cruz para nos salvar e foi ressuscitado no terceiro dia. Mas o que eu quero falar é que de algo que aconteceu depois que Jesus morreu na cruz. A Bíblia relata que Pedro negou Jesus 3 vezes quando Jesus estava ali crucificado, foi pego para ser crucificado. Pedro negou Jesus 3 vezes. E aí Pedro se arrependeu, chorou amarguradamente e Jesus foi morto na cruz e foi para o túmulo. E no terceiro dia Jesus ressuscitou. E a Bíblia relata que depois disso aí, Pedro voltou a pescar. Depois da morte de Jesus, Pedro voltou de novo para a pesca. E Jesus foi ao encontro de Pedro. E houve uma transformação de Pedro. Até chegar a esse ponto, Pedro era uma pessoa. Depois que Jesus foi ante Pedro, depois da ressurreição, Pedro se transformou em outra pessoa. E a Bíblia fala que grandes milagres por onde eles passavam era feito. Então vou deixar aqui alguns versículos que mostram a transformação de Pedro depois da ressurreição de Jesus. E antes de Jesus morrer na cruz, Pedro era um. Depois da ressurreição, que Pedro foi liberto por Jesus, que Jesus foi ao encontro dele, Pedro se transformou outro. Antes Pedro andava com espada e fazia justiça ainda com as próprias mãos. Mas depois Pedro foi transformado. E é aqui que eu quero deixar a palavra de hoje, amém?
Observa esses versículos que eu vou deixar aqui no livro de Atos 5, verso 12, que fala através dos milagres dos apóstolos. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas entre o povo, e os seguidores de Jesus se reuniram no alpendre de Salomão. Ninguém de fora tinha coragem de se juntar ao grupo deles, mas o povo falava muito bem deles. Uma multidão de homens e mulheres também creu no Senhor e veio aumentar ainda mais o grupo, por causa dos milagres que os apóstolos faziam. As pessoas punham os doentes nas ruas, em camas e esteiras. Fazia isso para que, quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra cobrisse algum deles. Multidões vinham das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo os seus doentes e os que eram dominados por espíritos maus, e todos eram curados. Olha só que palavra! A palavra fala que multidões de pessoas vindo de Jerusalém, da cidade vizinha, trazia os doentes, trazia as pessoas acamadas. E o interessante é que aqui a palavra fala que era colocado na rua, e eles acreditavam, tinham fé, e trazia aquele povo doente, colocava tudo ali na rua. E a palavra não fala que Pedro, mas os apóstolos passavam impondo a mão sobre eles para eles ser curados. A palavra que eu acabei de ler fala que eles colocavam esses doentes na rua, porque quando Pedro passava, a sombra dele, aonde ela passava, onde ela cobria o doente, aquele doente na hora se levantava, ficava curado. Olha só o poder e a autoridade que Deus pôs sobre esse homem. Que Jesus, ali depois de ser ressuscitado, foi ao encontro dele, transformou ele, ele não andava mais com a espada fazendo justiça própria, mas olha só, o homem que negou Jesus 3 vezes, como que andava nas ruas depois de Jesus ter ressuscitado. O homem andava na rua, a sombra dele, aonde que passava, os doentes eram curados. E muitas vezes eu fico pensando como que Deus é maravilhoso, como que Jesus é maravilhoso. Porque muitas vezes nós somos falhos, e esses homens, grandes homens também que passou na terra, eram homens assim como nós, falhos também. Pedro, por exemplo, negou Jesus 3 vezes, cortou a orelha do moço lá, do eunuco lá que estava perturbando Jesus. Mas depois que Jesus fez a transformação na vida dele, foi ao encontro dele, olha só a autoridade, a unção que esse homem, que esse apóstolo carregava. A palavra fala que ele andava na rua, a sombra dele, onde passava, era curada. E o nosso Deus, ele não mudou. Essa mesma autoridade que ele dava para os apóstolos, hoje continua, é o mesmo Deus, e ele nos dá também essa autoridade para nós orar para o enfermo, para nós curar através do que Jesus coloca sobre nós. Nós fazer a vontade dele, se nós andar segundo a palavra, entendendo os propósitos e vivendo
o que Deus quer de nós, Ele vai nos dar um chamado. E nesse chamado que Ele nos dá, que tem muitos chamados, então uns é para cura, outros para libertação. Cada um que andar nesse chamado e entender e fazer o que é certo, segundo a vontade de Deus, vai haver milagre. Mas para isso acontecer, precisamos nós entender e fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Não de acordo com a nossa vontade, não de acordo com o que nós achamos, mas tudo de acordo com a vontade de Deus. E aí o poder de Deus vai manifestar no dom, no chamado que essa pessoa recebeu de Deus. E era isso que acontecia quando Deus transformava alguém, Ele movia no chamado dele e os milagres aconteciam. Porque quem faz o milagre é Deus, não são nós. Nós apenas carrega o chamado que Deus colocou sobre nós. E através do chamado que Deus colocou sobre nós é que as curas, é que as libertações, é que os milagres acontecem. Mas sempre foi Deus na vida dos apóstolos, na nossa vida. E Ele não muda, Ele continua com o mesmo poder, o nosso Pai. E cabe cada um de nós entender isso e fazer segundo a vontade dele, não segundo a nossa vontade. Então fica aí essa palavra abençoada para todos nós e que podemos viver os milagres do nosso Pai do céu, que é grande. Amém? Que Deus nos abençoe e nos dá graça. Paz de Cristo a todos.